em uma loja, né? Uma loja de produtos de informática. Então, olha só, pessoal. Observe que no Excel, para quem conhece o Excel, vai ficar mais fácil de entender. Quem não conhece, vamos tentar dar uma ideia geral. Observe que em cima do 19, acho que está muito pequenininho, talvez vocês não consigam visualizar, mas em cima do 19 tem uma letra A, ok? Bem em cima dessa célula que eu estou com o mouse em cima. Tem a letra A. Em cima da célula que tem o conteúdo 15, tem a letra B. Em cima do 10, tem o C, do 13, D, e do 7, E. Significa que a coluna em que esses números estão, elas têm um nome. Cada coluna aí tem um nome. Então a gente pode imaginar isso como uma grande tabela. Então essa primeira coluna onde tem esse número 19 é a coluna A, a segunda coluna é a coluna B, depois a C, e assim por diante. Então o Excel trabalha com colunas e também com linhas. Então olha só, observe do lado esquerdo do 19, provavelmente também não estão enxergando porque está pequeno, mas tem o número 1 do lado esquerdo do número 19. Do 4 tem 2 e assim por diante. Então isso identifica a linha. A primeira linha é a linha de número 1, então é a linha que está 19, 15, 10, 13, 7 e assim por diante. Depois vem a linha 2, linha 3, linha 4, 5 até a linha 10 aqui embaixo. Então observe que esse elemento central, que eu vou mudar a cor dele agora, sei lá, para um verde, para ficar mais fácil visualizar. Esse elemento central, o que acontece? Ele está em um endereço, numa célula. A célula vocês conhecem, né? Linha, coluna, vocês trabalham com matrizes na programação. É a mesma coisa, a matriz é uma tabela. Então, cada célula da matriz tem um endereço, que a gente acessa pelos índices na programação. Geralmente a gente atribui índice I e J, mas pode ser qualquer nome a variável, né? Mas enfim, tem que ser dois valores para acessar uma célula. Aqui no Excel é dessa forma também, pessoal. Então, olha só, observe que a gente tem a coluna C, esse elemento está na coluna C, em cima do 10 tem o C, e está na linha 5. É a linha que está identificada com o número 5 do lado do 9 aí. Então ele está na coluna C, linha 5, é o endereço. Então para acessar essa coluna eu preciso referenciar esse endereço. E esse endereço é chamado exatamente de C5, ok? C5. Tá, entendido isso, vamos então aplicar o que a gente falou na aula passada. E também já a Tereza relembrou agora no início da aula. Olha só, L minúsculo, mínimo. O que é isso, pessoal? Isso aí é o limite inferior desses dados, desse rol, né? O limite inferior, ou seja, o valor mínimo desse rol. Como é que eu posso obter isso? Olha só, aqui tem o valor 1, né? Que é o valor que a gente verificou na aula passada. O que acontece? Aqui em cima, nessa parte que está em branco, provavelmente também está pequeno, eu vou copiar e colocar aqui embaixo o que está em cima. Copiei, colei. Cadê? Colei. Não colei, peraí. Opa. Ok, agora colei. Então tá aí. É exatamente isso daqui que está lá em cima. Ou seja, olha só. Tem uma função, concorda que isso é uma função? Tem o nome da função, abre parênteses e fecha parênteses. É uma função igual na programação. Então o Excel também te fornece algumas funções. Funções prontas para auxiliá-lo no processo, né, de cálculo aí. Então essa função mínima vai retornar o valor mínimo dentro de uma tabela. E a tabela que eu quero encontrar o valor mínimo, para descobrir o mínimo no limite inferior dessa nossa série, é obtido então entre os endereços A1, que começa no 19, e até o E10. O E10, ok? Olha só, o coluna E, começa em 7, 14, vai até o 5, e a linha 10 é a linha que tem os elementos 9, 7, 21 e 5. Então, olha só, eu saindo de A1 e indo até o E10, eu vou estar obtendo toda a série. E é isso que está passando de parâmetro para a função. Olha aí, mínimo, abre parênteses, A1, 2 pontos, no caso do Excel tem que utilizar o 2 pontos para dizer que é uma série, né, que é mais um elemento. A1, 2 pontos, E10. Então, selecionando isso, ele vai obter exatamente o valor mínimo, que é 1, ok? O valor mínimo é 1. É isso que está aí no conteúdo. Mas uma outra informação importante. Não basta digitar na célula mínimo, abre parênteses, A1, 2 pontos, E10, fecha parênteses. Por quê? Porque ele vai achar que isso é um texto que tem que estar na célula. Então, para indicar que isso não é um texto, e sim uma equação, antes do mínimo, tem que ser colocado um igual.
Quer ver? Vou adicionar o igual, pessoal. Eu vou adicionar o igual e vocês vão ver que não vai aparecer mais o que está escrito aí, mas na verdade vai aparecer um valor. Olha aí, o valor 1. Então quer dizer que agora essa equação foi calculada e está retornando, está imprimindo em tela o resultado. Então não se esqueçam, sempre que for utilizar alguma equação, coloquem o igual antes. Beleza, visto isso, vamos então agora para o limite superior. Para o limite superior, a gente viu, para o inferior a gente viu que tinha função mínima. Para o superior, opa, deixa eu copiar aqui, copiei, deixa eu colocar aqui numa célula embaixo, de novo, colando de novo. Beleza, acho que agora vai. Tá, colei. Então, olha só, para o inferior tinha o mínimo. Para o superior, eu tenho a função chamada máximo. Então, é a mesma ideia. Coloca o máximo entre parênteses, que é o parâmetro dessa função, coloca o intervalo, que está sendo passado, o intervalo, são todos os dados do nosso rol, de A1 até E10. E olha só, observe que eu coloquei o mais 1. Por quê? Porque o mais 1, pessoal, lembra-se da classe, da amplitude da classe, que começa de 1 e vai até 4, na primeira classe aqui. Lembre-se que esse 4, na verdade, ele não está contido dentro dessa classe. Na verdade, essa classe tem os elementos 1, 2 e 3. Ok? Ele é fechado para 1 e aberto para 4. Então, o que acontece? Na última classe, a classe vai conter os elementos 19, 20 e 21. O 22 não está contido dentro dessa classe. Então, por isso que eu estou colocando mais 1, para obter realmente, de fato, o limite superior, que é 22. Precisaria do mais 1. Ok? Então, não se esqueçam também de colocar o igual antes da equação. Obtido os limites inferiores do rol e superior do rol, olha só, 1 e 22, a gente pode utilizar aquelas equações que a gente viu na aula passada. Olha só, amplitude total, pessoal, amplitude total. Vocês se lembram como conseguir o resultado da amplitude total? A amplitude total é calculada pelo quê? Pelo limite. O limite inferior, não é isso? O limite superior menos o limite inferior, não é isso, pessoal? Lembrando que o limite superior é L maiúsculo, L max menos L min. A amplitude total é calculada por L max menos L min. Bom, só que eu quero que esse valor, o resultado disso, esteja na célula. Então, o que acontece? Olha só o que eu coloquei na célula, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Olha aí, eu coloquei lá. Não esqueça de colocar antes o sinal de igual. Vai ser igual J4, ou seja, é a célula que está na coluna J, linha 4, ou seja, é o L max. Olha só, a célula J4 é a célula que tem o conteúdo, o valor do limite superior, menos o J3, que é a célula que tem o conteúdo mínimo. Quando eu coloco J4 menos J3, eu obtenho, então, agora a amplitude total, que é igual a 21, que é esse o conteúdo dessa célula. O K, pessoal, o K, vocês se lembram que a gente passou 3 equações para vocês, que são as equações para encontrar a quantidade de classes de uma série? Bom, então a gente passou 3 formas de calcular. Vamos utilizar uma delas só, porque a gente viu que dá os resultados muito semelhantes, mas vamos utilizar só uma para simplificar. Basta a gente escrever raiz é uma outra função que o Excel tem, raiz, e passar no parâmetro a quantidade de elementos. A gente sabe que são 50 elementos. Raiz de 50. Não esqueça de colocar igual antes. Colocando raiz de 50, o resultado, deixa eu arrumar aqui, o resultado vai ser 7,1. Mas por que estava ali, professor, 7? Porque eu arredondei. Então, tem uma outra função que vai fazer o arredondamento. Ela chama arred, abre parênteses, aí coloca como essa função de arredondamento tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o número que deve ser arredondado, então vai ser raiz de 50, né, que é aquele valor que a gente já tinha calculado, ponto e vírgula para colocar o segundo parâmetro e a quantidade de dígitos que vai ser feito o arredondamento. Eu não quero dígito, eu quero que seja um número inteiro. Então, olha só, obteve o 7. Por isso que lá, então, estava aquela hora o 7. Porque eu, além de calcular a raiz, eu calculei também o arredondamento. E o HI, pessoal, o HI é bem simples. O HI é o tamanho, né, de cada uma das classes. Então, é só pegar a amplitude total, que é 21, e dividir pelo K, que é a quantidade de classes. Então, pego a célula J5 e divido por J6, e a gente obtém, então, a amplitude de cada classe. O demais é só aplicar as equações, a gente montar essa tabela, a gente volta a falar sobre essa tabela, possivelmente, no final da aula. Qualquer dúvida, pessoal, em cima, lá no Excel, vai ter, lá nas opções de arquivo, inserir, de colar, que vocês já estão acostumados que tem nos programas, né?
vai ter uma aba chamada Fórmulas. Indo nessa aba chamada Fórmulas, lá vai listar para vocês todas as fórmulas que o Excel tem. E aí simplifica a vida de vocês para vocês poderem utilizar. Qualquer dúvida, acessem lá e poste algumas perguntas para a gente, beleza?